As famílias começam a migrar para a cidade. Esse pai, ele vai trabalhar nas fábricas. Esse filho não vai mais para a fábrica, porque já tem algumas regras, a coisa é diferente. Ele fica com a mãe. Da mãe, ele vai para a escola. E na escola tem uma professora. Ele fica ali com a professora, com a tia. Aí ele volta para casa, tá a mãe lá. Aí chega esse pai, no final do dia, morto de cansaço. E não tem mais esse contato. E o cara só vai dormir. Ou, infelizmente, aquele pai que sai, vai pro bar e chega embriagado em casa e bate em todo mundo. Então, o menino ele começou a ter esse distanciamento. Nós fomos nos distanciando dos ancestrais. Sobre posicionamento de maturidade masculina. Ritual de passagem. Você acha que resolveria a situação desse rapaz na sua box aí? Porque a gente tem lá nos índios, né? Lá com as formigas e tal. Mas dentro da sua família, você cria isso com o seu filho. Você acha que teria evolução? Já ajudaria, Abraão. O Abraão tocou num ponto que é muito presente na geração Z, que nós somos, né? Eu vou me colocar também, a minha geração menos, mas a geração Z muito mais. Nós somos uma geração de homens órfãos. Uhum. Nós somos órfãos do pai. Nós somos órfãos da referência masculina mais forte. Porque o que consistia esses rituais de passagem? Você tem em sociedades arcaicas, né, como o Abraão trouxe, os indígenas, sociedades tribais, né? Nova Zelândia, ainda tem alguns grupos assim de sociedades mais isoladas e que ainda talvez exista esse tipo de ritual. Então, como que é esse ritual, né? O menino ele é retirado da esfera da mãe. A esfera da mãe é a esfera do amor, da nutrição, do macio. Ele é retirado daquela esfera e, ok, você já dá conta de andar, de se movimentar, de lutar, e você vem para a esfera dos homens, onde você vai passar ali pelos rituais de iniciação. Que nessas sociedades é composto por muito sofrimento, né? Por muita luta, muito labor. Quando o menino consegue passar por isso, essa travessia simbólica, ele é reconhecido como homem, posteriormente. E ali ele vai viver mais no mundo dos homens e depois vai construir a própria família dele. Bom, como que isso funcionava na nossa sociedade, principalmente numa sociedade que ela é mais rural? Você pega, por exemplo, a década de 50 do século passado, 60... as cidades não eram tão predominantes. O que predominava mais era as zonas rurais, né? Década de 40 e tal. E os meninos, as famílias eram muito numerosas, e como que se cresciam os homens que nos antecederam, né? Por exemplo, nossos pais e avós. Eles cresciam da seguinte forma, ó. Tinha aquele monte de irmão, você ficou um pouquinho maior, você vai trabalhar com teu pai no campo. Aí depois veio escola, tudo, eles estudavam também, enfim. Só que eles viviam no meio dos homens. E aqueles eram os rituais. O ritual que o Abraão trouxe nessa sociedade rural, Brasil, por exemplo, era um ritual muito ligado ao trabalho. E a imposição de responsabilidade àquele menino logo cedo. É evidente que a gente não tem saudade daquele tempo e acha que tem que voltar àquele modelo, porque também tinha muita crueldade, tinha uma série de problemas. Ninguém está falando que aquela época era linda e maravilhosa e que tem que voltar a ser aquilo. A gente está usando como uma referência histórica. Então os meninos eles iam ali para a atmosfera dos homens e existiam rituais, por exemplo, né, que eram rituais toscos, né, na minha opinião, mas que era o espírito da época. Eu olho para o espírito da época. Vamos me iniciar sexualmente esse menino. Era com prostituta. Porque não era como as meninas de hoje. As meninas se resguardavam mais. Existia um resguardo, né? Existia uma valorização maior da intimidade da mulher. Pra você casar com uma mulher, você tinha que pedir pro pai. Tinha que ter um acordo entre esses homens, o pai da moça e o pai do cara. E podia namorar, só pegar na mão. Não era da forma que é hoje, tá? Bom, o que acontecia então? Os papéis entre homens e mulheres eram muito definidos. Então esse camaradinha, ele já sabia que, olha, você vai ter que criar a sua família e sustentar a sua família. E a menina já sabia, olha, você vai ter que criar dos filhos e cuidar da casa. Isso era muito dividido. E não era lindo. Ninguém tá falando que era lindo e perfeito e todo mundo vivia feliz, porque não vivia, tá? Mas, ou seja, o sujeito tinha uma consciência muito grande do papel dele. E de que ele não devia chorar, de que ele devia ser duro, de que ele deveria ser corajoso, porque ele era sempre monitorado e julgado pelos homens mais velhos. Não podia ser mole e por aí vai. Toda essa sistemática. Bom, as famílias começam a migrar para a cidade. Esse pai, ele vai trabalhar nas fábricas.
esse filho não vai mais para a fábrica. Porque já tem algumas regras, a coisa é diferente, ele fica com a mãe. Da mãe, ele vai para a escola, e na escola tem uma professora. Ele fica ali com a professora, com a tia. Aí ele volta para casa, tá a mãe lá. Aí chega esse pai, no final do dia, morto de cansaço, e não tem mais esse contato. E o cara só vai dormir. Ou, infelizmente, aquele pai que sai, vai pro bar e chega embriagado em casa e bate em todo mundo. Então, o menino ele começou a ter esse distanciamento. Nós fomos nos distanciando dos ancestrais. E isso não foi, esses valores do que é ser homem, como deve se portar, como deve pensar, sentir, agir, de ser um pouco mais duro, de ser um pouco mais forte, mais corajoso, não ficar de mimimi, não foi mais passado. O que foi acontecendo depois com o avanço das décadas? Né? Divórcio. Mulher indo para o mercado de trabalho, né? Mulher entrando nessa questão aí da independência financeira e tudo mais. E aí hoje nós temos uma situação em que você tem centenas de milhares de rapazes que às vezes não conhecem o pai, que não tiveram essa proximidade. E aqui quero deixar muito claro que eu não estou dizendo que a culpa é do homem que abandonou ou da mulher que transou com qualquer um. Não vou entrar nesse mérito porque isso não resolve de nada a discussão. Esse homem ele precisa ser visto agora, na realidade que ele está. Porque é pior para ele se ocupar um ou outro, porque ele vai fragmentar por dentro. Nós, sistemicamente, temos que integrar pai e mãe, do jeito que eles foram. Uhum. Né? E essa é a minha opinião, é isso que eu trabalho com os caras nos meus cursos. Tá? Então não vou entrar nesse mérito de quem é culpado ou quem deixa de ser. Então esse cara, ele não teve referência. Tá, eu não sei o que é, como o homem faz, porque eu só vivi no meio de mulher. Não que viver só no meio de mulher vai fazer dele menos homem ou um homem inferior. É que é um dos fatores, dos vários fatores, na vida desse camarada, desde o nascimento dele, que conduziram esse cara a não ter uma referência, a não saber como faz, como se portar, né? Quem ele possa se espelhar, quem ele possa admirar. Não teve um padrasto, não teve um vô, não teve um professor de jiu-jitsu, não teve. Ele viveu no universo das mulheres e a masculinidade dele foi sendo moldada por essas mulheres. Aí o cidadão hoje, 2024, ele vai para a escola, aí ele tem a professora, aí ele tem um monte de narrativa ideológica que se deixar corta as bolas dele fora. Como que esse cara chega? Ele chega todo fofinho, todo bonzinho, todo meiguinho. E aí a vida adulta vai cobrar um preço alto. Vai. Não por ele ser... A gente não está falando de se tornar homens insensíveis e brutos, porque eu mesmo não sou assim, não é isso que eu prego. Uhum. Mas é necessário que o sujeito faça uma integração entre os elementos de simbólica masculina, que é uma sensibilidade, uma empatia para ele não ser um boçal, mas ele precisa trazer também elementos de simbólica que teriam que ser trazidos, introduzidos pelo pai, de mais independência, de mais drive de ação, de mais ímpeto, de mais um posicionamento um pouco mais forte, que é isso que está faltando para esses caras que vão me procurar. Eles chegam na vida adulta, eles saem muitas vezes de uma mãe que é mais controladora, mandona, e cai na mão de uma esposa igualmente mandona e controladora. E ela acaba não tendo paciência com ele, esse sujeito se submete numa relação muitas vezes abusiva, e agora ele tem 35, 40 anos, e se encontra tão perdido quanto aquele menino de 7, 8 anos. Mano, tava lendo seu livro, né? Pra pegar umas referências, e tem um negócio sobre isso, que o cara diz que ele não queria ser igual ao pai dele. Sim. E assim, Okay. eu vou buscar uma referência minha mesmo. Meu pai, maravilhoso, deve estar assistindo. Te amo, pai, é nóis, tamo junto. Meu maior apoiador desde sempre. Só que mesmo assim ainda teve coisas que ele não me passou exatamente porque trabalha, sai 7, volta 7, tá cansado, ainda tem que ver o que vai comprar da janta, sair, entendeu? Aí Exato. faltava o tempo pra ensinar tudo que eu precisaria. Só que aí, ao mesmo tempo, ele me deu certa liberdade pra mim me fudi pra caramba. Uhum. Me lasquei. Já aconteceu cada uma, né? Não? Já deixa nós aprender com a vida um pouco também, né? Mas... Então, eu tinha o pai, meu pai, morei com ele até, que é outra coisa que eu quero falar com você também sobre sair da casa dos pais. Uhum. Morei com ele até os meus 25 anos, mas mesmo assim ainda faltou certas coisas que, lógico, eu aprendi bem antes dos 25, mas faltou ele me ensinar como ter essa carcaça Uhum. pra sofrer menos. A gente precisa entender, quando a gente fica adulto,
O modelo de pai que a gente carrega é um modelo diferente do CPF. O que acontece? A criança ela tem expectativas com relação ao pai. Vamos falar aqui da figura do pai, né? Que é esse inspirador do masculino, né? Nós temos um pai idealizado dentro da gente. Eu também tive esse pai idealizado, né? Eu queria que meu pai fosse assim. Eu queria que meu pai fosse assado. Isso é um desejo, rapaziada, que é um desejo infantil, né? O adulto, ele fica com o pai possível, o pai que ele pôde ter. Porque é o único homem que pôde ter dado a vida para ele. Porque se fosse outro homem, ele seria outra pessoa. Exato. Tá? Então, no meu caso, né? Eu sou o Orlando Garcia da Costa Júnior. Eu tenho lá meu pai, o Orlando Garcia da Costa. E ele foi o único que poderia ter sido meu pai. Porque se fosse um outro homem, estaria aqui outra pessoa, ou nem estaria aqui, porque a vida teria dado outro destino. E eu preciso entender que este homem, ele fez o que ele sabia fazer com os recursos que ele tinha nas mãos. Este é o pensamento do homem adulto olhando para a ancestralidade dele. E nós nunca vamos saber o que ele teve que aguentar para fazer isso pela gente. Quando eu trabalho dentro da mentoria do Afiano Machado com os caras, eu vou, Vitor, profundo nesse tema. É o tema que eu trabalho no pilar chamado reconexão. A reconexão com o masculino. A tua reconexão com o masculino não vai ser desenvolvida saudavelmente assistindo Peaky Blinders. Querendo ser um cosplay do Thomas Shelby. Agora tem mesmo. Isso é conversa de adolescente, velho. Isso é conversa de menino. Se você tá nessa vibe e você tem mais de 15 anos, para. É ridículo. Você vai sair andando de boininha na rua, não, com um cigarrinho no canto da boca. Pelo amor de Deus, é ridículo. Eu trabalho a psique profunda masculina. Game of Thrones, vocês assistiram? Sim. Eu não. Você não viu Game of Thrones? Ô, Vitor, você deve lembrar que em Game of Thrones tem as casas. Casa Lannister, a casa Stark. Então eu vou trabalhar com o cara, qual é a tua casa? E nós vamos fazer o retorno para essa casa. Orlando, mas eu não conheci meu pai. Meu pai era X, meu pai era Y, meu pai é aquilo outro. Independente. É possível fazer ainda que o pai nem esteja mais vivo. Nós vamos fazer um retorno para essa casa, porque não é com o pai físico que você vai se relacionar. Você vai se relacionar com o pai que está dentro do teu coração. Com a tua ancestralidade dentro do seu coração. Quando a gente trabalha profundamente isso nos caras, eles sentem depois um baita de um poder pessoal e um alívio ao mesmo tempo. É isso que eu trago nesse livro, parte do livro fala sobre isso. E é isso que eu trabalho, a parte prática e profunda, dentro do Afiano Machado. Por isso que, por exemplo, o Afiano Machado, eu recebo homens um pouco mais velhos. Porque são homens que dão conta de assimilar. Essa turma, por exemplo, teve uns mais jovens. Teve um lá de 25 anos, inclusive bem falante. Eu vi tudo. Que tá chegando uma galera bem jovem no seu conteúdo. E esse foi bem legal que ele acompanhou certinho tudo. Ao lado dos caras de 40, de 45. E, claro, ele com aquele jeitão de menino mais novo e tudo. E tá ok, faz parte, ele tá na trajetória dele. Mas ele conseguiu assimilar tudo isso daí. Então, eu vou trabalhar e eu te falo, eu sou um dos únicos caras no Brasil que trabalha com essa abordagem com um número grande de homens ao mesmo tempo. Como no Conduta Masculina, no Afiano Machado. Porque me diz, você que é um cara que está sempre acompanhando as redes, o Vitor, o Abraão, me diz, qual conteúdo para homens de desenvolvimento pessoal masculino fala sobre isso? Não tem. Não tem mesmo. Só fala de mulher. Mulher é isso, mulher é aquilo. E as fotinhas do Thomas Shelby do Peaky Blinders. O negócio sendo só como pegar mulher, basicamente, o negócio. Tem o como pegar mulher, Sim. como odiar mulher, e frases motivacionais com a fotinha do cara do Peaky Blinders. Tem o Acaba se resumindo muito a isso.